Olá, feliz 2024 e bem-vindo ao primeiro Boletim ESG de 2024. 2023 foi um ano com muitas novidades no campo da sustentabilidade. Várias regulações entraram em vigor no Brasil e no exterior com relação a temas ambientais, sociais e de governança, movimentando muito essa agenda da sustentabilidade. 2023 foi provavelmente, e eu digo provavelmente porque os dados oficiais ainda não estão publicados, mas foi, tudo indica, o ano mais quente em 174 anos de história, né, de dados históricos registrados. 2023 nós tivemos El Niño, então vários potenciais, né, efeitos que explicam essa temperatura tão alta, mas o fato é que se a gente olha nas últimas décadas, a gente vai ver de fato eventos climáticos fora do padrão histórico. Secas excessivas, chuvas excessivas, incêndios florestais fora do padrão histórico, enfim, uma série de eventos climáticos extremos fora do padrão normal, né, daquele que a gente já espera com base dos dados históricos, vem acontecendo aí com o passar do tempo. A geopolítica também ficou muito agitada em 2023, trazendo instabilidade política, instabilidade econômica, enfim, no globo. Nós vimos a continuidade do conflito entre Rússia e Ucrânia, assistimos horrorizados ao sofrimento do povo de Israel, o povo da Palestina, vimos conflitos no Sudão e uma crescente escalada das tensões entre China e Taiwan. O tabuleiro geopolítico se mexe e deixa tudo em estado de preocupação. Em 2023, a inteligência artificial também ocupou um espaço muito grande nas discussões. Muitas vozes, e vozes importantes no campo da tecnologia, se levantaram pedindo regulação sobre os desenvolvimentos da inteligência artificial e muitas vozes também clamando por uma governança responsável da inteligência artificial, principalmente no caso da inteligência artificial generativa. 2023 foi o ano em que tivemos certeza absoluta que a inteligência artificial moldará o futuro. Que cara vai ter esse futuro, não sabemos, mas que terá a inteligência artificial no centro dos seus desenvolvimentos, isso é uma certeza. E 2023 também trouxe muita controvérsia nas discussões ESG. Muita discussão política com P maiúsculo e com P minúsculo ligada aos temas ESG, mas mesmo no meio de toda essa fumaça, no meio de toda essa discussão, uma coisa que está claro para todos nós é que preocupações de natureza social, ambiental e de governança têm sido cada vez mais percebidas e reconhecidas, inclusive pelos reguladores, como riscos financeiros, riscos econômicos, algo que precisa ser levado em conta pelos negócios como uma boa gestão de negócios. Então, independente do nome que se dê, o fato é que questões socioambientais e de governança, de fato, fazem parte de uma boa gestão. Então, disso não podemos escapar. No meu canal do YouTube, em 23 foram feitos 22 vídeos discutindo temas da sustentabilidade, temas ESG, que podem ajudar você aí a pensar rumos, né, para os negócios que você está envolvido e que podem te ajudar aí na sua gestão de questões ESG. Eu espero que possa ajudá-lo. Mas estamos aqui olhando para 2024. Provavelmente, se você trabalha com sustentabilidade, ou se você trabalha numa empresa ou numa gestora de recursos, talvez você esteja desenhando aí o seu plano estratégico ou ajudando a organização a pensar o seu plano estratégico, inclusive de sustentabilidade. E o que deve ter então nesse plano estratégico olhando para esse cenário de 2024? Eu não tenho todas as respostas, mas eu posso te ajudar com algumas perguntas. Perguntas essas cujas reflexões podem talvez te ajudar a pensar nos elementos que devem compor esse plano estratégico para 2024. Essas perguntas são aplicáveis para empresas de qualquer porte, de pequeno, médio, grande porte, enfim, não importa. É claro que as respostas vão depender da complexidade do seu negócio. E a complexidade
pode ser medida por diversos fatores aqui, mas eu vou falar só de 2 fatores que são o que eu chamo de fatores portadores de complexidade. O primeiro deles é o quanto que o seu negócio está inserido em cadeias globais de valor. Então, quanto mais globalizado, quanto mais o seu negócio estiver inserido nessas cadeias globais, mais complexo ele é. E o segundo fator é o quanto você exporta. Então, quanto mais o seu negócio estiver ligado aos mercados externos, mais complexo e mais suscetível a vários desses elementos que a gente está comentando aqui, o seu negócio estará. Então, vamos lá para as perguntas? A primeira pergunta é: o mais alto nível de governança da empresa está preparado para lidar com este mundo complexo? Neste mundo que nós vivemos, não bastam os conselheiros ou a família que é dona do negócio ou, por exemplo, o grupo de diretores. Então, se a gente está falando de uma empresa de pequeno porte ou de médio ou de grande portes, são empresas que vão ter estruturas de governança muito diferentes. Mas sempre tem aquele grupo que é o grupo que está no mais alto nível de governança e que é o grupo que ajuda a empresa a navegar esse oceano, né, que é o mundo econômico, que é, né, a competitividade, enfim, e também que ajuda a empresa a entregar os seus resultados, a entregar a sua estratégia. Que cara tem esse mais alto nível de governança? Obviamente isso pode variar dependendo do porte da empresa e dependendo da complexidade da empresa. Mas o que a gente tem que ter em mente é que não importa que cara tem esse mais alto nível de governança, existem competências essenciais que devem estar presentes nesse mais alto nível de governança. Essas competências essenciais são competências que tratam sobre expertise financeira, conhecimentos de gestão de risco e conhecimento profundo dos setores que a empresa atua. Essas são as competências essenciais. Mas o mundo que a gente vive, esse mundo complexo que a gente vive, requer competências complementares, competências, habilidades, atitudes complementares a essas básicas que devem estar presentes, né, no mais alto nível de governança. E essas competências complementares são aquelas que vão ajudar esse mais alto nível de governança a ajudar a empresa a navegar esses mares tumultuosos do mundo contemporâneo. Clima, diversidade. Diversidade é um tema cada vez mais central na gestão empresarial, né? Nas decisões de investimento, nas decisões de como levar a empresa para frente. Geopolítica, tecnologia, cybersecurity são temas que cada vez mais têm ocupado o espaço de tomada de decisão e de reflexão dentro das organizações. E para poder lidar com essa complexidade, é muito importante que você tenha essas competências minimamente representadas no mais alto nível de governança. Então, pensando no desenrolar aí dos planos estratégicos para 2024, é importante olhar com muita clareza e honestidade para esses níveis, né, mais altos da organização e pensar que competências, que habilidades poderiam ser complementadas nesse grupo que que é responsável por ajudar a empresa a entregar todo o seu propósito, a entregar o seu resultado e a entregar o seu futuro. A segunda pergunta está muito ligada à primeira, mas é um pouco diferente. A segunda pergunta é: sua empresa está analisando os impactos da inteligência artificial no seu negócio? A inteligência artificial está gerando e vai gerar cada vez mais perturbações em todos os setores da economia, de finanças à saúde, do setor privado ao setor público. Não importa, né, de qual setor a gente está falando, mas de fato vem mudando e mudará mais ainda drivers importantes dos negócios, inclusive, e não somente, competitividade, inovação. Então é muito importante olhar com muita clareza de como a inteligência artificial vai impactar o seu negócio. Então, questões importantes ligadas à inteligência artificial, como segurança de dados, direitos de privacidade, impactos na força de trabalho, aumento de produtividade, como a inteligência artificial pode ajudar, inclusive, a entregar soluções de sustentabilidade. Porque muitas das soluções, né, dos projetos, das coisas que você pode fazer dentro da empresa que entregam ganhos de produtividade, podem entregar simultaneamente ganhos em sustentabilidade. E a inteligência artificial pode ser uma força propulsora muito interessante. Mas é importante olhar para isso com
muita cautela, muita atenção e também com um olhar dedicado. É importante olhar para isso como um tema dedicado e não como algo que a gente comenta somente nos corredores, entre reuniões, enfim, como se não fosse um assunto em si mesmo. É um assunto em si mesmo e é um assunto que demanda um olhar estratégico. Sempre lembrando que a governança responsável da inteligência artificial tem sido um dos debates mais presentes em todas as conversas internacionais, então existe uma preocupação, e essa preocupação não é pequena, de como avançar na governança responsável da inteligência artificial, o que pode refletir numa série de regulações, pode refletir, enfim, até em códigos, né? Códigos voluntários de como o negócio, determinados setores ou determinadas empresas fazem a governança responsável da inteligência artificial. A terceira pergunta é: qual é o nível de preparação do seu negócio para lidar com os impactos físicos e econômicos de eventos climáticos extremos mais frequentes? Na abertura desse vídeo eu falei que 2023 foi provavelmente o ano mais quente em 174 anos, em razão das mudanças do clima, El Niño, El Niña e uma série de outras questões aí climáticas. Mas o fato é que eventos climáticos extremos se tornarão mais frequentes. Mas é muito importante que a gente pense com muita racionalidade e objetividade como esses eventos climáticos mais frequentes, como secas excessivas, chuvas excessivas, frequência maior de temporais ou frequência maior, por exemplo, de incêndios florestais, podem afetar o seu negócio de diversas maneiras. Principalmente se o seu negócio estiver presente em cadeias globais, por exemplo, de fornecimento. Então, talvez você tenha um input que venha de um produtor que está em um outro país que pode sofrer duramente, por exemplo, com um evento climático extremo. E como isso afetará a sua produção? Enfim, são questões que são importantes de serem analisadas. E aqui não é um checklist burocrático, não. Não, eu faço inventário, escopo 1, escopo 2, escopo 3. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de um olhar de gestão de risco. Então, como eventos climáticos extremos mais frequentes podem, de fato, afetar o seu negócio. Lembrando que aqui no canal eu tenho um vídeo que explica o que aconteceu, por exemplo, na Califórnia, como os eventos climáticos afetaram a oferta de seguros, ou seja, a existência de seguros em alguns estados americanos. Então, uma discussão sobre impactos econômicos e financeiros da mudança do clima. Tem um vídeo só sobre isso aqui no canal que pode te ajudar a pensar nesse assunto. Quarta pergunta: a sua empresa está preparada para a due diligence socioambiental de seus clientes? A gente tem visto, a gente viu em 2023 e a gente verá esse processo avançar na próxima década de um aumento de regulações, principalmente na União Europeia, demandando de importadores europeus diligência ambiental, social dos seus clientes de fora do bloco. Incluem também fornecedores de dentro do bloco, mas pega todo mundo e pega quem está fora do bloco. Eu vou dar alguns exemplos de regulações nesse sentido, mas de novo, são só exemplos, não são exaustivos. Por exemplo, o EU Regulation on Deforestation Free Products é uma regulação que busca que o importador na União Europeia faça diligência de alguns produtos que constam no anexo 1 dessa regulação para assegurar que eles não sejam oriundos de áreas com alto risco de desmatamento. Então a gente está falando de alguns produtos específicos que são aqueles listados no anexo 1, então a gente está falando de cacau, café, madeira, carne, enfim, são alguns produtos e que se olhe para a geolocalização. Então a gente está falando de coordenadas, a gente está falando de informação geoespacial, para entender de que áreas eles vêm, para entender se essas áreas são áreas com alto risco de desmatamento. Outro exemplo que está em discussão na União Europeia, inclusive com um avanço significativo agora em dezembro de 2023, é a chamada EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive, ou como a gente chama carinhosamente, de CSDDD. A CSDDD trata de due diligence nas cadeias de fornecimento, de novo, das empresas que se estão localizadas na Europa, de suas cadeias de suprimento, para temas ligados a direitos humanos principalmente dos trabalhadores, questões ambientais mais amplas do que somente desmatamento
inclusive incluindo planos de transição ligados à mudança do clima. Então, é, de fato, uma due diligence mais ampla do que só, por exemplo, aquela primeira que eu citei, que trata de desmatamento. Então, aqui, de novo, a gente também está falando de uma due diligence cada vez envolvendo temas além dos temas mais comuns, né? Como, por exemplo, questões financeiras ou questões tributárias. A gente pode até ficar se perguntando, ou até ficar questionando assim, mas isso vai parar na OMC, isso ainda vai gerar uma série de discussões no âmbito do comércio internacional e tal. Mas é um fato de que cada vez mais essas diligências para aspectos extrafinanceiros ou extratributários se tornarão parte integral do processo de fazer negócios em âmbito internacional. Então, se você está nessas cadeias de valor globais, vale a pergunta: eu estou preparado para responder algumas dessas perguntas? E a resposta para essa pergunta não é necessariamente você estar com tudo pronto, né? Não é você ter todas as informações, todos os sistemas, todos os profissionais preparados para responder essa pergunta, mas é começar a ter um processo de gestão de informações, de gestão de processos, para que você possa responder o dia que te perguntarem, né? Então, ter aí um processo instalado para que ele possa ser gerenciado e possa te ajudar a responder essas perguntas dos seus clientes, principalmente clientes internacionais. Ligado ao ponto 4, a pergunta 5 é: a sua empresa está preparada para mais demandas para relato de sustentabilidade e clima vindo de reguladores, bancos e investidores? A pergunta 4 trata mais de clientes e trata mais da cadeia de valor. A pergunta 5 trata mais especificamente do mundo financeiro. Não importa se você é uma empresa de pequeno porte, de médio ou de grande, algum relacionamento com o mundo financeiro você tem. Pode ser que, sendo uma empresa de pequeno porte, de capital fechado, o seu relacionamento com o setor financeiro seja via empréstimos bancários. Então, você precisa financiar as atividades da sua empresa e você tem relacionamento com diversos bancos aí que financiam, né, fornecendo crédito aí o seu negócio, né? Se você é uma empresa de mais médio porte, ou talvez uma empresa de grande porte, talvez você tenha uma base de investidores, talvez você tenha fundos de pensão que investiram no seu negócio, ou fundos de private equity, ou talvez você tenha capital aberto em bolsa, talvez no Brasil, talvez fora do Brasil, enfim, não sei. Mas o fato é, o mundo financeiro está sendo cada vez mais pressionado por regulação para olhar para questões ESG. Essas regulações são múltiplas e elas tratam de vários temas ligados à agenda ESG. Então, a pergunta que eu acho importante você se fazer aqui olhando para o estabelecimento do plano estratégico de 2024 é: nós temos as informações, nós estamos com os processos de gestão para poder fornecer as informações que os bancos, que os gestores de recursos de terceiros, que as empresas seguradoras vão pedir com relação às nossas estratégias ESG, com relação aos às nossas emissões de gás de efeito estufa, ao nosso consumo de água, a questões de diversidade, direitos humanos, a nossa estrutura de governança, enfim, há muitos frameworks para relato de sustentabilidade, relato de questões climáticas, enfim. Mas a pergunta que fica é a seguinte: você está preparado? Seu negócio ou está se preparando? Está preparado, talvez ninguém esteja, mas o seu negócio está se preparando. E como é que a gente se prepara? Em primeiro lugar, estudando. Não tem outro jeito. Antes de sair fazendo, pelo amor de Deus, antes de sair fazendo, gastando recurso, seja tempo, seja dinheiro, a primeira coisa é estudar o assunto e entender o que é pertinente ou não para o seu negócio. Porque nem tudo é pertinente para o seu negócio. Então precisa estudar, precisa entender, precisa saber o que está fazendo. Depois precisa priorizar, né? Porque não dá para fazer tudo do dia para a noite, não dá, a gente tem que priorizar. Então vamos priorizar com base em quais critérios, né? Então definir esses critérios. E aí sim pensar o que fazer, como fazer, qual é o melhor jeito de fazer. Então isso é estar preparado. É olhar para esse cenário e falar: preciso estudar isso aqui, se eu não comecei a estudar, vou começar a ler tais livros, vou começar a ler tais relatórios, fazer um benchmark, sei lá, né? E estudar, se familiarizando com o tema, entender o que é pertinente, o que não é pertinente, daquilo que é pertinente, por onde eu devo começar, então priorizar e aí sim começar a se preparar e aí ter os dados.
Então a gente está falando de dados. Nós não estamos falando de informações mais qualitativas, não. A gente está falando de produzir dados, informações que possam ser auditáveis. É esse tipo de informação que interessa a partir de agora. A gente está entrando num mundo, numa época do ESG, que é isso que vai interessar. Dados que possam ser checados, verificados. E, para terminar a nossa lista de 6 perguntas, a 6ª pergunta é: a sua empresa está considerando natureza de forma estratégica? Na agenda financeira, na agenda ESG, clima é o grande tema, é o tema que por algum tempo já o setor financeiro, os reguladores têm se debruçado, então é o tema mais maduro. E questões ligadas, questões pertinentes à natureza, biodiversidade, capital natural, eram como o primo pobre, né? Aquele que está assim um pouco na lanterninha, ainda não chegou ali no mesmo nível de maturidade das discussões climáticas. Porém, a crise da biodiversidade e a crise climática em larga medida têm mostrado a importância de se olhar para a natureza com o mesmo olhar estratégico que a gente olha para o clima. Inclusive, na COP28 em Dubai, todas as discussões sobre soluções baseadas na natureza e a relação, né, o nexo causal entre clima e destruição da biodiversidade foram muito importantes. Então, houve, inclusive até em relação a COPs anteriores, houve um foco muito importante na relação entre a natureza, a biodiversidade e clima. Agora, em 2024, nós vamos ter a COP16, que é a COP da biodiversidade. Essa é uma COP que acontece a cada 2 anos. A COP anterior, a COP15, que foi realizada em Montreal, ela foi no finalzinho de 2022 e agora no finalzinho de 2024 a gente vai ter a COP16 na Colômbia. E o que tem de importante sobre essa COP? É uma COP que vai fazer um follow-up do Global Biodiversity Framework. O Global Biodiversity Framework foi acordado aí entre 190 nações do mundo na COP15, prevê metas de biodiversidade, de capital natural, já para 2030 e para 2050, e agora em 2024 a gente vai fazer um follow-up disso, e isso certamente vai orientar uma série de políticas públicas, né, e de movimentos voluntários no sentido da natureza. Em 2023 a gente viu avanços importantes nessa direção, com a publicação das recomendações finais do TNFD e do Science Based Targets for Nature. Então, a gente está vendo avanços rápidos nessa discussão de natureza. Você já olhou para isso com atenção estratégica? E o que eu quero dizer por isso? É colocar de fato a natureza no centro do seu negócio. Então, quais são os impactos que o meu negócio e todo o meu negócio, não é só a área produtiva, não é só aquilo que a gente já está muito acostumado a olhar. Quanto que eu consumo de água, quanto que eu gero de efluentes. Não. Essa é uma discussão óbvia e que já está, ela é necessária, mas ela é insuficiente. É muito além disso. Quais são os impactos que o meu negócio como um todo, mais ainda, como a minha cadeia de valor como um todo, gera sobre a natureza, né? Então, quais são esses impactos e quais são as dependências do que eu dependo para poder operar, para poder existir como negócio, né, em termos da relação com a natureza. Então, essa é uma discussão que só ganhará importância na próxima década, e se você não começou a fazer essa reflexão, tá na hora de começar a pensar nisso e talvez incluir esse tema aí no seu plano estratégico de 2024. Eu espero que eu tenha te ajudado com essas reflexões. Não esquece de consultar alguns dos vídeos que a gente tem lá no canal do YouTube, e eu vejo você no próximo Boletim ESG.